E aí, guria, tudo jóia? Me perdoa a demora para responder. O vídeo vai acabar ficando um pouco longo, porque eu vou explicar bem passo a passo mesmo como que tudo isso funciona, mas espero ajudar, ok? Então, olha só. O exercício número 2, da página 17 do livro 2, ele primeiro te passa algumas informações que não exatamente são tão relevantes, né? Só explicando de onde que esse laser surgiu, para que ele é utilizado, enfim. Mas vamos direto à parte que interessa para a gente. A primeira parte que interessa é quando ele nos entrega, então, o tamanho da onda, o comprimento da onda. Ele te fala que 640 nanômetros é o nosso comprimento de onda. Só que o negócio é o seguinte, esse nanômetro para a gente ele é inviável a gente trabalhar com essa unidade de medida. Não vale a pena. Então, a gente converte nanômetros para metros. E o exercício já te entrega isso. Mas se você ainda assim quer conferir, na página 6 do livro, ele te mostra a tabela de conversão. Então, o exercício te mostra que 1 nanômetro equivale a, seja lá o que for, vezes 10 a menos 9. Então, 640 nanômetros equivalem a 640 vezes 10 a menos 9 metros, ok? E é com esse valor que a gente vai trabalhar, com essa unidade de medida, que a gente vai trabalhar, então, para achar o que a gente precisa no fim das contas, ok? Então, olha só, com os dados que o exercício te fornece, você precisa primeiro achar a frequência. O exercício ele está te pedindo, vamos anotar tudo aqui que o exercício te entrega, para então a gente trabalhar com o que a gente precisa mesmo. O exercício ele te entrega então o comprimento da onda, que é o nosso lambda. Ele te fala então que é 640 vezes 10 elevado a menos 9 metros, ok? Isso é o que a gente acabou de verificar aqui e comprovar. O exercício te entrega também alguns outros valores de constantes, como por exemplo a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Mas o exercício também te entrega o valor da constante da velocidade, que é o c, e que em alguns livros ou até mesmo na internet você pode verificar que ele está escrito como v. Não muda nada, gente, para falar a verdade. Essa continua sendo uma constante, que é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. É a velocidade da luz no vácuo, isso aí, ok? Por que é importante a gente falar disso aí e anotar isso aí? É bom a gente ter, quando a gente vai resolver esse tipo de exercício, todos os valores que você puder anotados num único lugar para que você possa consultá-los depois, certo? E o que acontece? O exercício ele está te pedindo a quantidade de energia que vai ser liberada. Energia dada em joules. Nós trabalhamos, como se fala de comprimento de onda e tudo mais, nós trabalhamos com duas fórmulas, certo? A primeira fórmula que a gente vai trabalhar aqui é a fórmula para a gente encontrar a frequência. Nós não sabemos também a frequência dessa onda aqui. Deixa eu só apagar porque ficou horrível. Então, olha só, a frequência. A gente não sabe a frequência também. E a gente tem duas fórmulas que a gente pode utilizar aqui. A constante de velocidade, dada pelo lambda, que é o comprimento da minha onda, vezes a frequência. A segunda fórmula aqui é a da energia. O exercício não está te pedindo a energia especificamente? Como que eu acho isso? Energia é dada pela constante de Planck vezes a frequência. Eu só tenho a constante de Planck. Eu não tenho a minha frequência, não tenho a energia. Então não dá para eu jogar e descobrir qual que é a energia que está sendo liberada. Mas eu posso descobrir a frequência utilizando essa fórmula. Por quê? Porque eu tenho a constante da velocidade da luz no vácuo. Tenho o meu comprimento de onda, eu posso então descobrir a minha frequência. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, ok? O que acontece? Utilizando essa fórmula aqui primeiro, a gente vai descobrir a frequência.
A velocidade da luz no vácuo, nós já sabemos que é 3 vezes 10 elevado à oitava. Lembre-se sempre da unidade de medida. Isso é muito importante aqui, ok? Então, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo é dado, então, pelo meu comprimento de onda, que é 640 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Tudo isso vezes a minha frequência, que eu ainda não sei qual é, ok? Olha só, esse valor aqui do meu comprimento de onda está para cá multiplicando pela minha frequência. Eu vou passar ele para lá dividindo. O que eu vou ter então? A minha frequência vai ser dada por 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Não se esqueça. Tudo isso sobre 640 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Olha só. A partir disso aqui, se você reparar, nós temos metros dividido por metros, na verdade, metros dividido por metros, então eu posso cortá-los. Quando eu corto esses 2 metros aqui, eu posso então dar origem, dar continuidade à minha questão. Mas eu quero preste muita atenção aqui agora. Quando eu corto esses 2 metros, eu acabo afetando o meu S, que é os meus segundos. Como que eu vou afetá-los? Reparem bem o seguinte. Olha o que aconteceu aqui. Esse metro por segundo não equivale exatamente a metros dividido por segundos? A gente está trabalhando com potência. Então esse segundo aqui embaixo é como se ele estivesse elevado a 1 e o meu metro também. Como eu cortei o meu metro, esse segundo que estava numa divisão, metros dividido por segundos, ele vai passar agora para cima, em forma de multiplicação. Então, é como se ele estava dividindo, passa para cá multiplicando, mas o meu sinal, então, ele vai mudar. Esses segundos, então, vão ficar da seguinte maneira. Eu só vou repetir isso aqui no passo a passo, tá? Repare bem. 3 vezes 10 elevado à oitava, vezes os meus segundos elevado a menos 1. É isso que vai acontecer. E aqui embaixo, repete, 640 vezes 10 elevado a menos 9. Eu cortei as unidades de medida M, ok? Então, olha lá, vamos dar continuidade. Então, só deixando claro que isso aqui é apenas isso aqui depois de eu ter cortado o M, ok? O S estava dividindo, agora ele está multiplicando, por isso que o sinal dele mudou. Repare bem o seguinte, então. Quando eu estou trabalhando com potências desse jeito, imagine, repito, imagine que você está trabalhando 2 equações em uma só aqui. O que está antes da minha potência, que no caso é vezes 10 oitava, e o que está depois, que é o vezes 10 oitava. Então, eu tenho aqui 640 antes da minha potência, vezes 10 a menos 9 depois da minha potência. O que isso interfere? Isso aqui não é uma divisão? Então, eu vou fazer uma divisão comum. 3 dividido por 640 é a primeira parte do que eu vou fazer. Olha só o jeito que vai ficar. A minha frequência, então, vai ser dada por 3 dividido por 640. Eu vou achar um valor de 0. Deixa eu só fazer o cálculo aqui, gente, que eu ainda não estou nesse nível matemático, mas vai dar 0,0. Vamos lá. Vai dar 0,00468. Então, olha só. Reparando. O que eu acabei de fazer? Dividir 3 por 640. Eu achei 0,00468. E agora eu faço, então, o que está depois da potência. Vezes 10 elevado à oitava, dividido por 10 elevado a menos 9. Olha bem, com muita atenção aqui.
toda vez que eu estou dividindo potências desse jeito, é como se eu fizesse uma pequena equaçãozinha de subtração. Então, vezes 10 oitava dividido por vezes 10 elevado à nona, é como se eu pegasse esses dois expoentes e colocasse da seguinte maneira. 8, não é o meu 8, oitava? Menos, porque é uma divisão, o que está embaixo, que no caso seria menos 9. Como eu coloco aqui 8 vezes 8 menos 9, menos com menos não dá mais. Então, sendo assim, eu vou somar 8 mais 9, 17. Então, esse valor que eu encontrei do 3 dividido por 640 vezes 10 elevado a 17. Entenderam? 8 menos 9, 17. Tudo isso vezes os meus segundos elevados a menos 1. Então aqui, gente, eu acabei de encontrar a minha frequência. Só que olha só o tamanho desse número. Dá pra gente reduzir isso aqui, não dá, gente? Vamos reduzir então. Essa vírgula passando para cá. 1, 2, 3. O que vai acontecer com esse número? Esse número vai diminuir. Então, olha só. Vai ficar 4,68 vezes 10 elevado a 14. Por quê? Olha só. Estava 17. 16, 15, 14. Tudo isso vezes segundos elevados a menos 1. Por que é importante a gente manter esse menos 1, gente? Porque ele vai ser importante na próxima parte do exercício, que é justamente quando a gente vai descobrir a energia que foi liberada. Então, anotem esse valor. Caso vocês tenham, travado em algum momento, volta o vídeo, pausa aí, tenta resolver, tenta dar uma checada. Se não entendeu alguma coisa, volta de novo, certo? Mas eu estou tentando fazer assim o mais claro possível. E não tem problema, gente. Vamos quantas vezes for necessário. Ok? Agora que nós encontramos a frequência, eu vou colocar essa frequência aqui em evidência, ok? Vou deixar ela bem aqui em cima, que a minha frequência é dada por 4,68 vezes 10 elevado a... Ou melhor, vamos colocar ela aqui, né? 4,68 vezes 10 elevado a 14 vezes segundos elevado a menos 1. Pronto. Vamos para a segunda parte do exercício, que é a descoberta da energia que é liberada. Afinal de contas, é isso que o exercício está pedindo para a gente, não é? A quantidade de energia que foi liberada. Então, a minha fórmula de energia é dada da seguinte maneira. Energia em joules, que eu ainda não sei qual que é dado pela minha constante de Planck, que é o quê? 6,63 vezes 10 elevados a menos 34 joules vezes segundos, né? Isso é dado o quê? Olha só, estou usando essa fórmula da energia, vezes a minha frequência que eu acabei de encontrar. Então, isso aí vezes 4,68 vezes 10 elevado a 14. Isso vezes o meu S a menos 1. Olha só, apenas montei a equação. Mas só de observar aqui, dá para a gente perceber que tem um S multiplicando por um S elevado a menos 1. Então, esses dois valores a gente já pode cortar de cara. Já anulamos, então, os nossos segundos. Tá vendo por que era tão importante a gente manter esses segundos? Nenhuma unidade de medida, gente, nenhum valor a gente pode ignorar. Ele sempre tem que ser levado em consideração. E agora basta a gente resolver da mesma maneira. Lembre-se, pessoas, eu vou até pegar uma outra cor aqui, se bem que eu queria uma cor mais chamativa. Vamos aí, olha só. Eu vou pegar um verde. Lembre-se que quando você está trabalhando com potências dessa maneira, você trabalhar o que tem antes da minha potência
e você trabalhar o que tem depois da potência. Separadamente você une os dois. Gente, eu acho mais fácil isso dessa maneira, ok? Se você já é fera o suficiente que você não precisa, ok, mas vamos lá. O que está antes da minha potência? 6,63 vezes 4,68. Então, vamos lá. Energia dada por 6,63, certo? Vezes 4,68. Eu vou ter, então, 31,02. Esse valor eu já tinha feito aqui na calculadora, tá, pessoas? Para facilitar a minha vida. O outro é que eu não lembrava. 31,02. Já achei o que estava antes da potência, agora vamos trabalhar com o que está na potência. 10 elevado a menos 34 vezes 10 elevado a 14 é a mesma coisa de eu ter isso aqui, ó. 10, menos 34 mais o que está aqui é mais 14, não é? Então, eu vou ter, então, menos 34 mais 14. Ou seja, menos 20. Correto? Menos 34 mais 14, menos 20. Ok? Então, sendo assim, o que eu vou ter na minha potência é vezes 10 elevado a menos 20 joules. Dá para eu melhorar esse número, facilitar a minha vida? Dá. Olha só. Inclusive, chegar no que o exercício te entrega como resposta. Essa vírgula está para cá. Se ela passa para cá, o meu número aumenta. Então, olha só. 3,1, ignora o resto, vezes 10 elevado a menos 19 joules. Simples assim. Então, galera, eu tentei fazer o mais claro e simples possível aqui. Se precisar, volte algumas vezes o vídeo, certo? Se ainda ficou dúvida, fala comigo, não tenho problema com isso, certo? Laura, obrigado por perguntar. Fico feliz mesmo de você vir atrás, enfim. Até, viu? Grande abraço para vocês. Precisando, tamo aí.